Nesse vídeo eu vou reagir aos candidatos à presidência no Brasil. E antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que eu não conheço nenhum dos candidatos e também não conheço bem os partidos no Brasil, porque tem muitos, né, como percebi. O único mais ou menos conhecido aqui é o Bolsonaro, porque eu li sobre ele nas mídias alemãs, mas fora disso, os outros candidatos não são conhecidos aqui. E as eleições no Brasil não são muito um assunto aqui, ou apenas pesquisa direto na internet, né? Eu vou reagir apenas aos vídeos que eu baixei, que são na maioria discursos, e falar meus pensamentos e impressões que tenho dos candidatos. Então, eu achei 13 candidatos e vou reagir 6 deles com clipes de mais ou menos 2 a 3 minutos cada um. Vamos começar com o Geraldo Alckmin. O diagnóstico nós já conhecemos, né? Depois de anos aí de recessão, o início de uma recuperação ainda tímida, e entendo que a próxima eleição, ela não define só os próximos 4 anos, mas ela como que define aí quase que uma geração. Eu quero ser presidente para mudar, coragem para enfrentar corporações e recuperar o coletivo. A mortalidade infantil no Brasil era 140, hoje São Paulo é 11. Daqui a pouco vai ser 1 dígito. Europa, expectativa de vida média era 43 anos de idade, hoje é 75, alguns estados 77. O Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você não tem paz verdadeira se não for fruto de oportunidade para as pessoas. Essa é a verdadeira paz. O Brasil é um país vocacionado para crescer. Da década de 30 até a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Nós vamos dobrar a renda do brasileiro. Primeira questão que eu destacaria, a questão fiscal. Não tem como empurrar mais para frente 6 anos de déficit primário. Reforma tributária, simplificar o modelo tributário. 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, 2 contribuições, PIS e COFINS, no mundo inteiro é um IVA, um imposto de valor agregado. Nós temos que mudar essa cultura. Eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Nós vamos estimular as empresas para que invistam no seu negócio, ele cresça, ele prospere, ele ganhe escala. E quem vai ser beneficiado vai ser Dona Maria, seu José, com produtos de melhor qualidade, mais barato, em benefício da população. Vamos confiar, desregulamentar, simplificar, desburocratizar fortemente a nossa economia. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, presidente! Nossa, muitas pessoas aqui muito emocionadas. Dilma. E eu peço desculpas por mim mesmo, por estar emocionado no dia de hoje, porque eu sinto a dor de muitos brasileiros e brasileiras que vão receber hoje a notícia de que não vão poder votar naquele que gostariam de ver subir a rampa do Planalto e liderar o país a partir de 1º de janeiro. Você vai subir! É uma dor sentida pelo povo mais pobre desse país, que sabe o que representou os nossos governos, que representaram os nossos governos do ponto de vista da história, de uma história tão cruel, Aqui a cena é bem diferente do que uma história que penalizou Alckmin. tanto e por tantos anos 2/3 do povo brasileiro. Povo que não teve acesso a condições básicas de vida. Povo que não teve acesso a um prato de comida. O Lula, nosso amigo, nosso querido Lula, Mas representou tem e que representa pensar no futuro, não no passado, né? Representou o antes e depois, porque o Lula é saído das entranhas do nosso povo. Ele saiu de dentro do povo e chegou à presidência da República superando todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Obstáculos que ainda hoje são enfrentados por uma boa parte do nosso país. E chegou à presidência da República para mudar definitivamente a nossa história. Pela redemocratização do país. E depois de vencida a luta contra a ditadura militar,
eu imaginava que meus filhos e netos teriam outras frentes de batalha, mas que a democracia estava definitivamente consolidada. Depois do governo Lula, eu imaginava que o Brasil estava definitivamente fora do mapa da fome. E nós nunca mais íamos enfrentar o flagelo da fome. Será que nós temos que entender de tudo para se apresentar a um cargo tão importante como esse? E, afinal de contas, quem botou o Brasil nessa crítica e caótica situação econômica, se não foram os economistas? Então, ainda bem que não posso ser acusado de mergulhar o Brasil nessa situação de quase insolvência. Nossa. Por não entender daquele assunto. Um presidente é como um técnico. Ele não vai jogar bola, não vai entrar em campo. Mas é verdade. Ele tem que ter o discernimento, a humildade, ele tem que ter força para buscar soluções para os problemas. Tem um velho ditado que diz, né? O que não tem solução, solucionado está. O Brasil está próximo disso, mas nós pensamos de maneira diferente. Às vezes pergunto, qual seria as suas primeiras medidas? Que providência você tomaria? Primeiro, eu pediria a bênção de Deus para o nosso Brasil. Essa é uma realidade. Há 4 anos, religiosa de novo. 3 anos e pouco, após as últimas eleições, eu fui reeleito para o 7º mandato de deputado federal do Rio de Janeiro. Eu pensei comigo mesmo, é bem incomum aqui nos políticos alemães que eles sem ter um grande partido, se faz uma referência com grande parte da mídia batendo em mim o tempo todo, que eu tenho oposição. E eu fui lá naquele livro preto chamado Bíblia, sou cristão, e vi lá João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos primeiros momentos que eu falava sobre isso, a imprensa sempre perguntava, sem mentir, tu não vai chegar, porque essa é uma regra da política brasileira. E eu responderia, então não chegarei. Comecei a andar pelo Brasil, buscar quais são os grandes problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Porque não adianta me perguntar, me questionar aqui sobre, por exemplo, investimento. Nós estamos praticamente insolventes, quase todo o nosso orçamento está com despesa obrigatória. E a todas e a todos, aos meus compatriotas, irmãos e irmãs brasileiros da Coalizão da Construção Civil, eu tenho muita honra, muito prazer de poder estar consigo nessa tarde para conversarmos sobre esse momento muito grave, pelo menos sob o meu ponto de vista, e delicado do Brasil. Quero cumprimentar aquela que me honrou com a sua aceitação de ser a minha candidata a vice-presidenta do Brasil, senadora Cátia Abreu. É uma honra. Quero cumprimentar as lideranças todas, nas pessoas do José Carlos Martins, presidente da CEBIC, cumprimentar o Evaristo Pinheiro, presidente do Sinicom, o Paulo Camilo Pena, que é da BCP. Vejam, o Brasil, penso eu, precisa mudar. E estou ficando feliz porque até o Geraldo Alckmin está dizendo que o Brasil precisa mudar. Então, por quê? Porque o Brasil hoje tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Cada uma dessas pessoas é uma pessoa humilhada para quem democracia, ordem pública. Acho que ela é a única mulher. Isso não é verdade. Você mesmo acabou de dizer que eu fiz uma fala dizendo que o presidente devia renunciar. Aliás, escrevi um artigo dizendo que ele deveria renunciar, quando existia uma parte que queriam incensá-lo e outros que estavam demonizando. Eu dizia que o caminho era o caminho do julgamento da chapa, porque os atalhos só iriam levar para abismos. É claro que as investigações que estavam prosperando iam chegar aonde chegamos, levando para uma crise de sustentação política, que não tem mais sustentação política, acho que ela já estava em 2 partidos antes, né? Os rumos da nação. As pessoas não conseguem imaginar que possa existir uma outra fala, ou que possa existir um outro lugar. Então, se você não é contra o Temer e a favor da Dilma, ou não é contra a Dilma e a favor do Temer e ponto, então você não existe. Eu sempre dizia, impeachment não era golpe, mas não ia alcançar a legalidade, não iria alcançar a finalidade, porque eles eram faces da mesma moeda. A justiça está fazendo um trabalho
histórico para o Brasil e que está ajudando a fazer a reforma política na prática. Ninguém estava dizendo isso. Então, reforma política de novo, mas os outros já falaram, né? Só que é uma fala de um outro lugar, de um outro campo. Tem um outro equívoco que alguns por má intenção e outros por desinformação. Uma cidadã que tem que ir fazer o meu trabalho, e foi uma escolha minha não querer me recandidatar para um terceiro mandato para o Senado ou para qualquer outro cargo no parlamento, e obviamente que isso cria uma dificuldade, porque quem está na tribuna vai criando fatos. Alguns fatos que, enfim, não são nem bons de aparecer. Graças a Deus, não estando aparecendo também na mídia nesses fatos, as pessoas preferem dizer que você não existe. Eu acho que tudo começa no processo eleitoral, né? A gente tem que entender que as mudanças não são feitas do dia para a noite. Quer dizer, o que a gente tem hoje foram anos de construção de políticas erradas, de decisões erradas, de privilégios, mordomias, e isso tem que ser desmontado. Mas eu entendo o seguinte, por que eu digo que começa no processo eleitoral? A primeira coisa é o eleitor ganhar confiança em quem ele está elegendo. E acho que isso é muito importante, é muito isso que a gente tem ouvido. Quer dizer, olha, eu estava me desinteressado da política e estou gostando da política em função do novo. Então a primeira coisa é nas urnas a gente trazer confiança através de uma postura séria, serena, objetiva, equilibrada, e infelizmente se acaba não vendo muito isso nos partidos, quando fazem coligações por conta de tempo de televisão, quando são incoerentes, quando ficam insistindo para colocar gente que está presa como candidato, quando começam a falar propostas que não ficam de pé. Então acho que primeiro esse ganho de confiança, e por isso, no meu entender, é porque a situação está tão aberta, porque muitas das propostas se aproximam do populismo, da demagogia. Então acho que isso é a primeira coisa. E a segunda é, de fato, fazer as primeiras medidas que têm que ser feitas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Aí a gente tem um grande desequilíbrio, onde a gente está tendo um buraco grande nas contas públicas e temos que fazer isso, começar com as medidas mais difíceis, porque elas trarão resultados mais imediatos. Eu pretendo, obviamente, a gente tem que negociar com o Congresso, tem que ter acordo. Agora, não, e antes ele estava falando da desconfiança do eleitor. Tem que dar o tom da negociação, que não existe mais negociação que não seja feita de forma clara, não sei como são principalmente as publicidades dos, e se eleito, a gente faça uma reunião toda dos candidatos no Brasil. Aqui é tipo, você tem um filme, né, que mostra como nossa, tudo está assim, né, tudo de boa, mais ou menos, né, não sei como são as publicidades no Brasil das eleições dos candidatos dos partidos. Interesse não de partidos políticos para manter privilégios, nichos, que é muito o que acontece hoje no Brasil, que nos trouxe essa situação, né? Cada um busca defender os seus interesses, a grande maioria brasileira paga as contas, uma maioria silenciosa, e a gente chegou na situação que está, um país que vai crescer esse ano alguma coisa como 1 e pouco %. Isso é pouco. E principalmente, né, uma pessoa é sempre a mesma coisa com a política, né? Uma pessoa que faz uma coisa e o resto vai ser mais ou menos ignorado. Bom, o que eu percebi é que todo mundo quase falou que tem que ter mudanças. Eu sei que os discursos são de assuntos diferentes e dos lugares diferentes, né? Não falam sempre o ramo onde eles falam, né? Mas eu achei bem interessante e vamos ver como vão ser as eleições de outubro, né? São em outubro. Então, eu não sei como funciona, né? Eu vi que tem 13 candidatos, que não tem tantos candidatos, né? Tem partidos mais pequenos, mas principalmente temos 4, 5 partidos e no Brasil eu já vi até 13 partidos, que é muita coisa, e cada um tem um candidato para a presidência. Quase um ano atrás, quase no mesmo tempo, tinha eleições aqui na Alemanha, e eles demoram quase meio ano para formar um governo. Então vamos ver como vai sair no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não esqueça de se inscrever no canal. Até mais! You belong on the riverside, looking for